Olá, você que está aí me seguindo no canal, tô eu aqui, Márcio Léo, para trazer para você mais um vídeo de qualidade, mais uma informação boa, mais uma dica, uma sacada, uma coisa legal para você, pode apostar, né? Se você tem me acompanhado nesse projeto e todos os dias tem um vídeo com uma sacada logo. E o que a gente vai falar hoje, o que eu vou trazer para você hoje, talvez seja o seu caso, ou talvez seja o caso de alguém que você conheça, né? Então ouça essa história. É uma história que diariamente os alunos vêm para mim e trazem para mim o seguinte: ô Léo, eu assento para estudar e eu começo a ler, e aí eu estou ali focado, com foco, pensando, e quando eu vejo, eu li uma página inteira, não tenho a menor noção daquilo que eu li. Mas eu falo, mas o que está acontecendo? Ah, não sei, quando eu vejo eu estou pensando numa outra coisa, estou totalmente, né, com distração total. Saiba então que você, né, meu amigo, minha amiga, você que vem conversar comigo, não é a única pessoa, é o que eu respondo para ele. Isso é natural que a gente passe, eu também passo por isso. E talvez você também que está aí me assistindo, talvez você também passe por isso. Então, para poder resolver esse problema, o que é natural que aconteça, existe uma técnica que eu vou comentar com você já já, tá? Mas então entenda, não se culpe, você também passa por isso, você tem essa certa dificuldade, como todas as pessoas têm. A técnica, ela vem da psicologia positiva, de uma ideia da psicologia positiva chamada de savoring. Vem do inglês savor, que quer dizer basicamente o saborear, o degustar. Essa é uma coisa extremamente importante. A psicologia positiva nos ensina exatamente isso, que nós devemos mais saborear as coisas do dia a dia, viver mais plenamente as coisas, essa é a ideia central. Mas o que isso tem a ver com a leitura? E é exatamente essa técnica. Eu estou fazendo aí, tem um material que está disponível na descrição para você, que é o resumo de foco do Daniel Goleman. Né? Se você está me acompanhando, baixa esse resumo que ele vai ser extremamente útil. E eu, na minha leitura, nos meus estudos, eu uso basicamente essa técnica do savoring, só que eu vou aqui colocando as minhas marcações, os meus post-its que eu vou tirando, e ao final eu ainda tenho uma grande trabalho feito com isso aqui. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: ao invés de você assentar com um livro, né, seja lá a matéria que você quiser estudar, geografia, biologia, história, as matérias que normalmente têm muito conteúdo, de você assentar e começar a ler e não entender nada, então você vai assumir um compromisso de dar passinho por passinho, etapa por etapa. Leia um parágrafo e, ao final desse parágrafo, saboreie esse parágrafo. Como assim eu vou saborear esse parágrafo? Fazendo a seguinte questão: o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? Tudo bem? Então, olha só, isso é a forma como o nosso cérebro funciona. Não cabe aqui nesse vídeo explicar como o cérebro funciona, mas ele precisa de algumas etapas. Primeiro tem que ter a entrada. E um dos motivos que te coloca em divagação é que às vezes você coloca muitas entradas. São os inputs que você recebe diariamente. A partir do momento que você deu uma entrada, essa entrada tem que ser processada para que ela possa ser armazenada. Se eu dou muitos inputs, eu não consigo processar e não consigo armazenar. O que eu vou te ensinar é como o seu cérebro vai funcionar em cima disso. Você vai dar um input de cada vez, uma entrada de cada vez. Então, essa entrada é ler um parágrafo e agora degustar esse parágrafo, processando-o. Então, a partir do momento que você pergunta como, né, e o que eu entendi desse parágrafo, você tem então o processamento para que você possa então armazenar. Mas para dar um reforço melhor ainda, nós ainda vamos para uma terceira etapa. Assim que você acabar de ler o parágrafo, você vai se comprometer a, veja bem, você leu, processou e você vai fazer um registro com uma linha. Eu gosto de usar os meus post-its que eu coloco aqui sobre o parágrafo, eu não gosto muito de ficar rabiscando o livro. Mas você vai fazer o registro numa linha, e é o que cabe aqui no meu post-it, numa linha da ideia central do que você entendeu do parágrafo. Ok? Então repare, você faz a leitura de um parágrafo, pergunta, o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? Então você vai começar a ter atenção no parágrafo, porque você tem um desafio ao final. E o desafio, na verdade, é registrar o que você entendeu. Então é importante que você siga essas etapas, se esse é o seu caso. Leia o parágrafo, pergunte, o que eu estou entendendo, o que eu compreendi desse parágrafo, está dando o processamento do seu input, da sua entrada. E agora você tem um desafio de registrar o que você entendeu e colocar ali sobre o parágrafo.
Acima do parágrafo, você pode escrever, faça o seu texto onde você quiser. Eu gosto de colocar acima. Ao lado fica muito apertadinho, às vezes, no livro. Então, repare, o seu lance aqui, a grande sacada dessa técnica de savoring, de saboreando o livro, de saboreando o texto, é que você tem um desafio ao final. E cumprir o seu desafio é o que seu cérebro quer. O cérebro adora trabalhar com desafios. Ok? Então, tente a partir de hoje. Espirrei, caramba, no meio do vídeo. Paciência, vai lá. Tente a partir de hoje exatamente praticar essa técnica. Input, entrou, leu o parágrafo, saboreie, processe. O que eu entendi desse parágrafo? Faça degustação desse parágrafo e registre, né, o seu compromisso acima do texto. Tente fazer isso a partir de hoje. Tente não, faça a partir de hoje. Eu garanto que vai ter um resultado espetacular na sua vida. Eu, pessoalmente, pratico muito. Olha aqui, os meus parágrafos estão todos marcados. E, ao final, eu ainda consigo produzir o meu material numa revisão concentrada. Todo o livro, por incrível que pareça, com as ideias centrais, estão aqui nessa folha de papel, dentro desse livro Foco. Veja bem? Assim, naturalmente, você aprende a ter atenção no seu texto. Forte abraço e até a próxima dica. Valeu!